Olá, queridos, tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho hoje aí no seu dia para meditar na palavra do Senhor, fazer o seu culto pessoal. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 12. Então, Lucas 12, do 1 ao 12. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar brevemente nesse texto. O texto começa nos dizendo, Lucas, né, que muitas pessoas chegaram ali próximo de onde Jesus estava. É até interessante que ele fala que milhares de pessoas, ou algumas versões, miríades de pessoas chegavam a tal ponto que eles estavam quase que atropelando uns aos outros. Então você pode imaginar que Jesus está ali no meio de uma imensa multidão. Por várias vezes ele fala que tem uma multidão, mas aqui há uma ênfase ainda maior. E Jesus fala primeiro para os seus discípulos. Também é interessante o que Lucas está dizendo aqui. Ele nos mostra algo importante. A palavra de Deus vem para os seus discípulos, para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que creem nele, para aqueles que vão receber essa mensagem e vão pôr em prática na sua vida. A palavra de Deus serve para nos exortar, nos consolar, nos animar, nos corrigir, a nós que ouvimos a sua palavra. Mas ele não despreza a multidão que está ao redor. Quando Jesus fala para os seus discípulos, a multidão também ouve. Nem sempre a multidão que está são de discípulos de Jesus, tem uma multidão ao nosso redor. Mas a palavra de Deus dita a nós também chega a eles, através de nós, ou a partir de nós. Então, tendo isso em mente, ele vai começar a falar aqui o que ele quer de fato dizer para os seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, está no finalzinho do versículo 1. Acautelai-vos, cuidado com o fermento dos fariseus. É a imagem aqui, de fato, de um hipócrita, daquele que tem uma imagem por fora, mas que por dentro é vazio. Essa figura do fermento com o pão, né? Ele faz o pão inchar, crescer, então a gente olha por fora, ele é grande, volumoso, mas por dentro é vazio, é só ar, né? É só os gases gerados ali a partir da fermentação que incharam, assim são os hipócritas, tem uma imagem por fora, mas por dentro são vazios. E Jesus vem falando sobre isso já há um bom tempo, no capítulo 11. Eles são hipócritas porque eles mesmos sendo doutores da lei, conhecedores da lei, eles ensinam errado, eles manipulam, eles não mostram o verdadeiro caminho, são como sepulcros por onde os homens passam e se contaminam, são pessoas que dizem amar a Deus e fazer a sua lei, mas não amam o próximo, não amam a Deus de verdade, não cumprem a justiça. Hipócritas. Então Jesus já vinha falando por que, que eles são chamados de hipócritas, o que, que eles fazem que os torna assim, ou o que mostra que eles são hipócritas. Agora ele passa a falar por que, que nós não devemos ser hipócritas. Por que, que não devemos ter cuidado com esse fermento dos fariseus? Por que, que não devemos ser iguais a eles? Por que, que devemos buscar um outro caminho? A primeira razão que ele dá está no versículo 2 e no versículo 3, porque não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus conhece todas as coisas. Então, a primeira razão que Jesus mostra pelo qual, porque nós não devemos ser hipócritas, é porque Deus sabe todas as coisas. E todas as coisas serão reveladas. Não tem nada que fique oculto, que não venha a ser exposto. Aquilo que é dito às escondidas vai ser gritado dos eirados, dos telhados das casas. Mentira tem perna curta, já dizia o ditado. A mentira, a falsidade, a hipocrisia, mais cedo ou mais tarde, é vista, é percebida. As máscaras caem. Segundo motivo pelo qual não devemos ser hipócritas, está no versículo 4 e versículo 5, porque nós não devemos temer mais os homens, mas devemos temer a Deus. E ele fala que eles não deveriam temer aqueles que matam o corpo, mas deviam temer aquele que, depois de matar, tem o poder de lançar no inferno. E está falando de Deus, não está falando do diabo aqui. Ele está falando de Deus. Deus é quem tem todo o poder. Se ele nos conhece, se ele vê tudo que nós fazemos, se ele nada está encoberto aos seus olhos, por que alguém vai ser um hipócrita tentando passar uma imagem boa, uma imagem de santo, quando na verdade o seu interior é como um sepulcro, é vazio? Isso pode enganar os homens. E muitas vezes as pessoas fazem isso, né? São hipócritas assim, porque querem, têm medo de como os homens vão reagir com relação a ele, o que eles vão pensar de mim. Não, não temam os homens de Jesus, temam a Deus. Mesmo que eles perseguissem vocês e matassem vocês, tem algo pior para aqueles que são hipócritas e tentam então agradar os homens e desagradar a Deus. É que Deus tem o poder tanto de matar quanto de lançar no inferno. Então, segunda razão pela qual Jesus diz aqui que nós não devemos ser hipócritas é porque devemos temer mais a Deus do que os homens. Depois ele vai trazer uma terceira razão, versículo 6 e versículo 7.
nós não devemos ser hipócritas, porque quem cuida de nós é Deus e não os homens. Ele pergunta, não se vê nem 5 passarinhos? Nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até o cabelo da vossa cabeça está contado, então não temam. Vocês valem muito mais do que os passarinhos ou os pardais. Quem cuida de nós é Deus, não os homens. Nós não temos que ter uma imagem boa para os homens, ser hipócritas, parecer santos para os homens, porque eles vão nos ajudar. Quem cuida de nós é Deus. Quantas pessoas vivem assim, querendo ter uma boa imagem para com os outros, a fim de ganhar algum benefício com isso? Alguém que quer, as pessoas querem ter uma boa imagem com os ricos para poder usufruir do dinheiro, ou de alguém de influência, poder é, usufruir dessa influência, desse poder. Os políticos, na época de eleição, se fazem de bonzinhos, andam no meio do povo, beijam as crianças na rua, porque querem votos. Mas depois, ao longo dos 4 anos seguintes, nunca mais aparecem. Vão até para a igreja, assistem os cultos, se dizem cristãos, mas depois não tem mais nada. Hipócritas. Nós não devemos nos preocupar com o que os homens podem fazer por nós. Quem cuida de nós é Deus. É Ele que sabe quantos fios tem na nossa cabeça, de cabelo tem na nossa cabeça. É Ele que cuida de nós. Então, Jesus vai nos dizendo por que não podemos ser hipócritas. Primeiro, porque não tem nada que fique encoberto, tudo vai ser revelado. Segundo, porque devemos temer mais a Deus do que aos homens. Terceiro, porque é Deus quem cuida de nós. Quarto, versículo 8 até o versículo 10, porque a nossa salvação está no Senhor e não nos homens. Aquele que confessar o Filho do Homem diante do... Aquele que confessar o Filho do Homem diante dos homens será confessado diante dos anjos, mas quem negar será negado. Quem blasfemar contra o Espírito Santo, para ele não há perdão. A nossa salvação está em Deus e não nos homens. Então não precisamos ter uma boa imagem diante deles, que isso não vai nos conduzir a lugar nenhum. Mas pelo contrário, devemos ter diante deles uma imagem verdadeira, confessar a Cristo diante deles. E quando ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, está ligado com o negar diante dos homens. Aqueles que não ouvem a mensagem do Espírito, não ouvem a sua voz, o chamado do Evangelho. Aqueles que não creem nessa palavra. Aqueles que atribuem a mensagem do Evangelho, uma mentira, o poder de Beelzebul, como eles vinham falando no capítulo anterior, ou coisas assim. Para esses, não há perdão, porque não há arrependimento, então não há salvação. Então, a quarta razão, o quarto motivo pelo qual nós não podemos ser hipócritas é porque a nossa salvação está em Deus e não nos homens. E Deus conhece o nosso interior. E o quinto e último motivo que o texto nos apresenta, está nos últimos 2 versículos, versículo 11 e versículo 12. Quando vocês forem levados para as sinagogas, para os magistrados, ou seja, para os tribunais, se os homens perseguirem vocês por causa da imagem que por vocês terem me confessado diante deles, pela imagem verdadeira, não sejam hipócritas, não tentem mudar essa imagem, não me neguem para poder ficar bem com os homens e não serem levados aos tribunais. Não, deixem ser levados, porque o Espírito Santo vos dará na hora o que vocês devem dizer. A quinta razão é porque é Deus quem nos defende. Deus defende a cada um de nós. Ele nos ensina como podemos, o que devemos falar, o que devemos dizer. É o Senhor. É o Senhor que nos defende. Ele é o nosso escudo, ele é a nossa salvação. Ele nos protege. É o Senhor. Então, Cristo nos mostra aqui agora, nesse texto, 5 razões pelas quais nós não podemos ser hipócritas, mentirosos, falsos, tentando transmitir uma imagem de algo que não é verdadeiro, que não é real. O primeiro é que nada fique encoberto. Tudo está patente aos olhos de Deus. O segundo é que devemos temer mais a Deus do que aos homens. O terceiro é porque é Deus quem cuida de nós, e não os homens. O quarto é que a nossa salvação está em Deus, e não nos homens. E o quinto é porque é Ele que nos defende de toda acusação. Não há mais acusação nem condenação contra nós, porque Cristo é o nosso escudo. Que Deus nos abençoe, que vivamos uma vida de verdade, integridade, sinceridade diante dele, para a glória dele. Amém.